Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Live Timol. A todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos a este projeto, sejam muito bem-vindos ao nossa família Timol, né? Uma boa noite a você que está nos acompanhando aqui pelo Zoom, uma boa noite a você que está nos acompanhando pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gustavo Brandão, eu serei o host, né? Serei a pessoa que estaria acompanhando junto de vocês aqui farei aqui um pouco dessa apresentação para vocês, estarei aqui também convidando algumas pessoas importantes, porque hoje você foi convidado para uma live, onde você vai aprender um pouco mais sobre pressão alta, né? Então, de antemão, agradeço por você ter aceito o convite, espero que você aproveite as dicas de hoje, que vão ser fundamentais para que você saiba como melhorar um pouco de pressão alta, como controlar, e se você conhece alguém, você vai saber como passar uma dica para eles. Mas eu quero te perguntar aqui, né? Você tem pressão alta? Escreve um eu aí no chat quem tem pressão alta. Escreve um eu, você que está pelo YouTube, se tem pressão alta. Se você que está aqui pelo Zoom, levanta a mãozinha, coloca um eu, deixa eu saber. E coloque eu conheço, se você conhece alguém que sofre de pressão alta hoje. Né? Você conhece uma pessoa que hoje sofre de pressão alta? Você conhece alguém hoje que está passando por essa enfermidade? É bastante pessoas? Então, quero te dizer que essa live vai ser importante para você que tem e para você que conhece. Porque esta live é proporcionada pela empresa Timol, aonde visa compartilhar dicas de saúde, aonde nós visamos compartilhar com vocês maneiras de como combater, de como, de certa forma, melhorar e de como descobrir de onde que vem. Né? E pressão alta, por incrível que pareça, mas muitas pessoas hoje sofrem dela. E para que nós possamos entender um pouco mais, poder conversar um pouco mais sobre esse ponto que é muito importante, eu quero convidar aqui o Sunaik. Ô, Sunaik, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo te adicionar aqui. Ô, Sunaik, muito boa noite. Como é que você está, Perfeito, meu agora amigo? estou Tudo escutando. bom? Tá ouvindo Bem, e bem? você, como é que você está, Gustavo? Bom demais, meu amigo. Então E tá a bom. todos que estão aqui, show de bola. A todos que estão aqui, é muito importante a gente falar quem que é o Sunaik, né? Poxa, Gustavo, você chamou o Sunaik, mas quem é o Sunaik? Gente, Sunaik, ele é nutricionista formado pela Universidade de Araraquara, especialista em emagrecimento, hipertrofia e longevidade saudável e tem uma nutrição funcional e esportiva. Então, Sunaik vai compartilhar conosco um pouco dicas de como melhorar essa nossa pressão alta, da onde que essa pressão alta vem, porque pressão alta é algo que está muito atrelado, principalmente à alimentação, principalmente aquilo que a gente ingere. Então, as dicas que o Sunaik vai compartilhar hoje conosco está muito voltada a essa enfermidade. Então, o Sunaik hoje é uma autoridade no assunto, é um nutricionista renomado e que aqui segue o Instagram do Sunaik, segue ele lá, ele compartilha bastante dica em seu Instagram e também está o contato do Sunaik, caso você queira falar diretamente com ele, ter até mesmo um acompanhamento, mas hoje a gente vai aprender um pouquinho com ele também. E logo após, nós vamos falar um pouco também de como que a gente pode ajudar, de como a Timol tem ajudado pessoas que sofrem de pressão alta hoje. Mas, como eu disse, hoje eu estou apenas como host. Estou aqui para te dar as boas-vindas. Mas, Sunaik, fala aí, meu amigo, vamos aprender um pouquinho sobre pressão alta hoje? Com certeza, Gustavo. Bom demais da conta, né? Bom demais, esse mineiro aqui é bom. Então Eita, vamos lá, bom. Você é, Sunaik. você é de onde mesmo, Gustavo? Perdão? Ó, eu sou natural de Mogi Guaçu, São Paulo, conhece? Pertinho de Mogi Guaçu, Araraquara São aí, Paulo. ué. Tem, é perto de Exatamente. Araraquara, perto aqui da cidade de Araraquara, Exatamente. São Paulo. Mas tenho passado um tempo aqui em Uberlândia e agora peguei o sotaque mineiro. Mas, meu amigo, é contigo. Isso é normal. Maravilha, obrigado. Obrigado a todos aí que estão presentes aqui nesse momento. Sei que muita gente poderia estar assistindo a sua novela preferida, né? Às vezes até o seu jornal, mas está aqui para aprender sobre hipertensão, ou a famosa pressão arterial, né? Que hoje tem crescido muito no mundo. O que é a pressão arterial? O que é a pressão arterial? Para a gente entender aqui. A pressão arterial ou a hipertensão é quando você tem uma condição no seu corpo que força, por exemplo, o sangue contra a parede das artérias. Ela tem que ter mais pressão, onde acontece uma vasoconstrição e o sangue ele tem que ir mais apertado, onde a pressão aumenta. Tá? Então, a pressão arterial, quando você é diagnosticado com pressão arterial, geralmente é quando você tem uma pressão acima de 14/9. Tá? Aí você é diagnosticado com pressão alta. Quando você tem uma pressão alta grave, geralmente ela está acima de 18/9. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quanto mais alta a pressão, mais perigoso se torna a doença, tá? Porque a pressão arterial é muito perigosa. Também como a pressão baixa. Tá? As duas são muito perigosas. Então a pressão baixa ainda é mais perigosa ainda, porque se você tiver uma queda da pressão e desmaiar, você bater a cabeça em uma quina, você morre. A pressão arterial já alta, ainda você consegue correr para o hospital. Né? Se você estiver sozinho, ainda você consegue correr. Agora, a pressão baixa, a gente tem um risco maior. Tá? Só que a pressão, gente, ela tem aumentado muito, tá, nos últimos anos. Muito, muito, muito.
E tem tudo a ver com a nossa alimentação, praticamente. Tá? A maioria das vezes é sempre a alimentação que entra na jogada. Tá? A gente vai discutir aqui ao longo do tempo sobre as causas da hipertensão, né? Que hoje são muito comuns. Uma média, eu vou discutir com vocês aqui, uma média de 5, 6 causas de hipertensão arterial. Tá? Só que se a gente for avaliar hoje a população brasileira, né? De 2006, a gente tinha uma média na população brasileira de 22% da população era mais ou menos hipertensa, tinha um diagnóstico de hipertensão. Né? Hoje, de 2021 para cá, esse número cresceu muito. Né? Cerca de 30% dos brasileiros hoje estão diagnosticados com pressão alta, tá? Com hipertensão. Tá? E quando você está com pressão alta, a primeira coisa que você vai fazer, que o médico vai fazer, é o quê? Ele vai prescrever um remédio para baixar a sua pressão. Ele não vai procurar a causa dessa pressão arterial. Né? O que está acontecendo? O que está aumentando essa pressão? Tem alguma coisa de errada. A pressão arterial ela é um sintoma que o seu corpo mostra, ó, tem alguma coisa errada comigo. O que será que está acontecendo? Eu aumento a pressão. Então a gente vai entrar nesse assunto logo logo, tá? Só que, se a gente for pesquisar o termo pressão arterial, né, muito das pessoas hoje comenta muito, né, a gente vê hoje muito, é que a pressão arterial está relacionada com o consumo ou excesso de sal, por exemplo. Então, assim, a gente vê hoje muito, o médico, a primeira coisa que ele vai fazer para você é o quê? É diminuir o seu sal, concorda? A maioria que está aqui, que tem pressão alta, pode confirmar aqui que realmente vocês diminuem o sal. O médico pede para você diminuir a quantidade de sal e você entra com medicamento para baixar a pressão, tá? Só que se a gente entrar na literatura, a gente vai ler, tem livros sobre sal na literatura. E um dos melhores chama The Salt Fix, né? É um livro muito, muito interessante que mostra a história do sal, como que o sal é extraído, o que que se usa no sal, né? Por que que a gente precisa de sal. Então, assim, a gente vai discutir isso ao longo do tempo, tá? Só quando a gente tem problema hipertensivo, a gente tem uma série de outros problemas agregados junto. Não é só a pressão arterial. Se você pegar uma pessoa que tem pressão arterial, provavelmente essa pessoa ela tem fadiga. Geralmente, a maioria das pessoas que tem pressão arterial, ela tem uma certa fadiga, um certo cansaço. Né? Por quê? A pressão arterial ela vai atrapalhar, por exemplo, o bom funcionamento das nossas mitocôndrias. As nossas mitocôndrias são organelas que fazem o quê? Produzem a nossa energia, que é uma moeda chamada ATP, adenosina trifosfato. É um nome estranho, mas para vocês entenderem, é isso que o nosso corpo produz para produzir energia. Então, quando você tem pressão arterial, provavelmente você tem uma certa fadiga. Outra coisa que as pessoas com pressão arterial têm alta pressão é disfunção sexual, por exemplo. Problemas graves. Né? Então, às vezes o homem não tem ereção, tem uma série de outros problemas. E, às vezes, algumas pessoas desenvolvem sintomas de cognição, né? Falta de cognição. Às vezes esquece isso, esquece aquilo, né? E com todas as suas consequências, tá? É o seguinte, pessoal, para a gente corrigir isso, o que a gente tem que fazer? Né? Como é que desenvolve uma pressão arterial? Né? Sim, tem causas, mas quando a gente está num processo de desnutrição, por exemplo, a gente está faltando nutriente, a gente ocorre doenças, né? Então, assim, quando a gente conserta o corpo, provavelmente a pressão arterial ela vai embora. Quando a gente conserta os distúrbios nutricionais, a pressão arterial provavelmente vai embora. Você acaba deixando de tomar remédio. Só que não é da noite pro dia. Isso é um processo lento. Tem que ser com calma, devagar, tá bom? Se a gente olhar na internet, você fala assim, mas Frank, o médico pediu para mim fazer uma dieta hipossódica, porque eu não posso comer sal, porque o sal vai aumentar minha pressão e isso é um problema sério. Sim, existe uma correlação muito significativa de você consumir sódio, não é sal, mas a gente vai falar do sódio, que é um dos componentes do sal, que aumenta levemente um pouco da pressão. Sim, existem alguns casos que acontece sim, se você consumir, logicamente, em excesso. Mas só que onde tem muito sódio? Geralmente em produtos alimentícios, que a maioria das pessoas hoje consomem. As pessoas deixaram de comer alimento para comer produto alimentício. Qual que é a diferença de um para o outro? Produto alimentício, ele tem rótulo, ele tem lista de ingredientes, ele geralmente tem um monte de conservantes, ele vai ter um monte de sódio. Alimento não tem rótulo. Se você comprar um brócolis, ele não tem rótulo. Se você comprar uma laranja, ela não tem rótulo. Entende? Se você comprar uma manga, ela não tem rótulo. Então, a gente tem que aprender a consumir mais alimento do que produto alimentício. Isso já é um grande efeito na saúde sua se você tem problemas hipertensivos. Tá? Então, isso é fundamental. Mas, Mike, e o sal? Se vocês forem olhar a literatura, os japoneses são os maiores consumidores de sal no mundo e são considerados povos mais saudáveis. Mas estranho, né? Você para pensar, os japoneses consomem muito sal e são saudáveis. Se você olhar no arquipélago de Okinawa, por exemplo, onde os japoneses vivem muitos anos, né, passam de 100 anos, isso tem no livro que chama
pô, às vezes alguém já deve ter lido ou não, né, que chama The Blue Zones, as zonas azuis, Dan Buettner. Esse livro é espetacular, ele mostra, ele é um pesquisador, ele saiu do mundo inteiro e pesquisando os lugares onde as pessoas vivem mais, e ele analisou a comida daquelas pessoas. Um dos componentes é que eles usam sal na comida, tá? Porque antigamente, o que as pessoas usavam para conservar as coisas? Sal. Não existia geladeira, tá? Se você voltar muitos anos atrás, não existia geladeira. Um meio de conservar era o sal. Então, sal, quando a gente fala em sal, as pessoas confundem o sal com cloreto de sódio. E o cloreto de sódio é o sal, só que somente com cloreto de sódio. Quando a gente pega o sal bruto no mar, a gente evapora a água e retira aqueles cristais de sal, o sal ele tem uma média de mais de 80 minerais. Então, isso é muito importante para a nossa saúde. Tá? Então, eu quero que vocês entendam que quando a gente consome sal em relação à hipertensão, a gente tem que fazer uso de um sal que não seja refinado. A gente tem que aprender a usar sal integral, sal não refinado. Mas, Mike, quais são os sais que não são refinados? Você tem, por exemplo, o sal marinho, que está escrito não refinado. Né? Hoje tem marcas muito boas no mercado. Você tem o sal rosa do Himalaia, por exemplo, que é um sal não refinado, é um sal bruto, ele está cheio de minerais. Então, isso é muito importante. Tá? Vou dar uma frase muito bonita para vocês aqui. As pessoas que estão aqui nos escutando têm hipertensão, às vezes têm medo de comer sal. Eu sei que é um paradigma muito grande de você, esse impacto que eu estou falando, assim, não tem que comer sal. Às vezes vocês podem assustar, mas Paracelso ele já dizia, o ser humano necessita de sal. Ele não pode viver sem sal. Onde não houver sal, nada permanecerá, mas tudo se deteriorará. Então, assim, o que eu quero passar para vocês aqui? Que a nossa alimentação, a base da nossa alimentação, antigamente, tinha sal, muito sal, para conservar os alimentos, e os alimentos eram alimentos in natura. Então, isso é o mais importante aqui. Porque eu sei que vocês quando a gente está doente, a gente sofre de uma doença, é difícil lidar com as coisas. Porque às vezes você fica restrito a algumas coisas, entende? Não posso comer isso porque tem muito sódio, não posso comer aquilo, né? E parece que mesmo você diminuindo o sal, a pressão continua alta. Né? Às vezes só baixa com o medicamento. Mas você baixar com o medicamento não significa que você resolveu o problema. Você não resolve o problema, você ameniza os sintomas. É simples. A gente tampa o sol com a peneira. Né? Então não é bem assim vamos dizer, o buraco é mais embaixo, né? Igual dizia um amigo meu, o buraco é mais embaixo. Então, quando a gente vai falar sobre isso, às vezes as pessoas até assustam, né? Fala assim, agora se você faz uma dieta hipossódica para a sua pressão arterial, você tem pressão alta, você tem problemas a longo prazo. Tá? Um desses problemas, sabe o que é? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Quando a gente tem um corpo, quando a gente tem um estômago saudável, ele produz ácido clorídrico. Tá? O ácido clorídrico serve para digerir o alimento, por isso que o nome é ácido. Tá? Só que para a gente produzir ácido clorídrico, a gente precisa de cloreto que tem no sal. Aí você faz uma dieta hipossódica, que é muito pouco sal, ou quase nada. Você fica por muito tempo nisso. Aí você começa a ter deficiência de ácido estomacal. O que vai acontecer? Você agora não tendo deficiência de ácido estomacal, você não produz o fator intrínseco dentro do seu estômago, que é produzido quando o estômago está ácido. O fator intrínseco, o que é o fator intrínseco, para vocês entenderem? É algo que o corpo produz para quando você comer um pedaço de carne, por exemplo, que vem vitamina B12, a vitamina B12 se ligar nesse fator intrínseco, que a vitamina B12 é o fator extrínseco, ela se liga no fator intrínseco para ser absorvida. Quando você faz uma dieta hipossódica a longo prazo, você começa a ter deficiência de B12. Aí o que acontece? Deficiência de B12 está ligada com, por exemplo, falta de cognição. Você pode ter, por exemplo, agora fugiu o nome agora da minha cabeça, mas, por exemplo, aquelas tonturas que as pessoas sentem. Né? Então, assim, isso é falta de B12 também. Né? Então, assim, a gente precisa buscar uma solução para a pressão arterial. Não é simplesmente, vou tirar o sal e eu tenho outros problemas com o sal. Desculpa, eu tenho outros problemas quando a gente tira o sal. Vocês estão vendo o estrago que vai fazendo? Então, assim, isso vai somando, é um somatório de várias coisas. Tá? Então, assim, a gente precisa entender. E a gente precisa do sal porque tem a nossa bomba sódio e potássio, ela precisa funcionar. Se você não ingere sódio o suficiente, o que acontece? Essa bomba não começa a funcionar. Aí você tem outros problemas também. Né? Quando você faz uma dieta baixa em sal, você aumenta a insulina, por exemplo. É um mecanismo de defesa do corpo. Então, a gente precisa, olha só, para você ver. Imagina um paciente diabético, hipertenso, numa dieta hipossódica. Aumenta mais a insulina. A diabetes agrava mais. Um paciente hipertenso, se a gente for avaliar a saúde dele como um todo, ele vai ter, por exemplo, deficiência de magnésio, ele vai ter deficiência de cálcio,
deficiência de cálcio, que é muito importante, ele vai ter deficiência de potássio. Tudo isso é um somatório de várias coisas que vêm ao longo do tempo. Você imagina você ficar deficiente desses nutrientes ao longo do tempo, você vai ter problemas de saúde sérios. O nosso corpo ele precisa de 103 nutrientes, para vocês terem uma noção. A gente precisa de 76 minerais, precisa de 13 vitaminas, a gente precisa de 8 aminoácidos essenciais, e a gente precisa de 2 ácidos graxos essenciais. São muitos nutrientes que a gente precisa ingerir praticamente todos os dias. Alguns você consegue armazenar a longo prazo, outros não. Tá? Então a gente precisa sempre tomar cuidado disso. Isso é muito importante vocês entenderem, porque a doença, hoje, ela está crescendo muito. Né? Pelos dados, até 2050, cerca de 50% da população vai ser hipertensa, se continuar do jeito que está. Da onde está vindo? Isso, na nossa alimentação. Então, as diretrizes que eles recomendam, não adianta nada. As diretrizes que eles estão falando para você fazer dieta hipossódica, isso e aquilo, está cada vez aumentando mais. Entende? Vocês estão vendo como é que a gente começa a investigar a fundo, você vai ver que não é bem assim. As diretrizes que as pessoas seguem tá deixando as pessoas mais hipertensas. Já que era para diminuir e não para aumentar. Então, a gente precisa entender todo esse detalhe. Tá? A gente vai discutir logo as causas para vocês entenderem, tá? Olha só, o que eu vou passar aqui para vocês fazerem uma analogia de vocês aí. Nosso corpo, quando a gente tem hipertensão, lógico que as artérias elas vão ficar mais comprimidas e vão aumentar a pressão do sangue para ele subir, por isso que aumenta a pressão. Tá? O nosso coração, ele bombeia 5 litros de sangue por minuto. 5 litros de sangue por minuto. Ou seja, se a gente pegar em 1 hora, ele vai bombear mais ou menos 300 litros de sangue por minuto. E se você pegar em 24 horas, que o seu coração ele não para de funcionar, mesmo você dormindo, ele continua batendo, tá? Em 24 horas, o seu coração ele bombeia 7.200 litros de sangue. Só que se você pegar o sangue, e se você pegar, por exemplo, a água, o sangue ele tem uma densidade pouquinho coisa maior que a água. Chega a ser 1,1, 1,2, se eu não me engano. Tá? Então, ou seja, ele é um pouquinho mais pesado. Então, se você pegar 1 litro de sangue, geralmente pesa 1 quilo e alguma coisa, 1 quilo. Né? Olha só o impacto que isso tem. Se o coração bombeia dentro de 24 horas 7.200 litros de sangue, todos os dias os seus órgãos enfrentam no mínimo 7 toneladas por dia. Ele suporta os seus órgãos. Tanto peso. Só que isso você não sente. Tá? Mas eu estou mostrando para vocês aqui o tanto que isso é importante. Quando você está com pressão arterial, você imagina a força que esse coração tem que fazer a mais. Entende? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Se o seu corpo suporta uma média de 7 toneladas por dia de litro de sangue percorrendo por ele, você, numa vida inteira, dependendo do que você come, você vai chegar a comer 7 toneladas de comida numa vida. O seu coração, os seus órgãos enfrentam 7 toneladas de sangue por dia. É impressionante isso, né? Provavelmente muita gente às vezes não sabia do que eu estou falando isso agora, mas aprendeu aqui agora. Não. Mas só que, como é que a gente consegue resolver a hipertensão? O que são as causas? O que causa a hipertensão? Eu vou dar 6 causas principais para vocês aqui sobre hipertensão arterial. Tá? 6 causas. Tá? A primeira delas, geralmente eu sempre já peguei paciente no consultório com pressão arterial alta e eu vou começar a investigar, eu faço uma anamnese, tudo, pergunto isso, pergunto aquilo. Aí chega na hora de eu perguntar para ele, quanto de água você bebe? Ah, eu bebo pouca água. Pouca água não é pouca água. Pouca água quanto? Você vai ver 2 copos de água por dia. Eu já peguei paciente que bebia 2 copos de água por dia. Aí você vai ver a pressão arterial, a pessoa está tomando remédio para pressão e não está hidratada. A hidratação é fundamental. Por quê? Quando você está hidratado, o sangue ele dilui. É simples você entender. Então, quando você vai lá no banheiro e faz xixi muito amarelo, você está desidratado. Você precisa aprender a se hidratar mais. Tome água. E um jeito simples de você aprender a tomar água é o quê? Pega o seu peso, eu peso 100 quilos, multiplique isso por 35. Você vai precisar de 3,5 litros, por exemplo. Estou dando uma ideia aqui de uma pessoa que pesa 100 quilos. Ou você faz o seguinte, bebe água até você começar a mijar próximo do transparente. Né? Porque a hidratação é fundamental. E a qualidade da água é fundamental. Que tipo de água que você bebe? Você bebe água de torneira? Tem gente que às vezes eu sei que não tem acesso a um bom filtro, mas tem gente que bebe água de torneira. Então a gente precisa aprender a buscar uma água limpa, uma água pura. Existem características da água, que não vai dar tempo de eu discutir com vocês aqui, que a gente precisa prestar mais atenção. A pureza da água é fundamental. Pureza, a água tem que ser pura, não pode ter resíduo sólido, não pode estar contaminada. O ideal seria uma água sem cloro, uma água sem flúor, por exemplo.
Tem filtros que conseguem filtrar isso e retirar todos esses resíduos. O pH da água é muito importante. Quando tem uma água com pH acima de 7, essa água ela tem mais oxigênio, então ela te oxigena mais. Essa água ela tem um poder de oxirredução, que é o quê? Uma água antioxidante, por exemplo. Então isso é fundamental. Como é que é essa qualidade dessa água? Essa água ela precisa ter condutibilidade. O que é a condutibilidade da água? Essa água ela precisa ser rica em minerais. Precisa ser rica em magnésio, tem que ter potássio, entende? É fundamental. E a água ela precisa ter uma outra quinta característica, que é a tensão superficial da água. O que é a tensão superficial da água? Existem aparelhos que medem, só que são muito caros. Isso não existe no Brasil. Mas a tensão superficial da água é o quê? Quando você pega uma água e mede a tensão superficial dela, quanto mais alta a tensão superficial dessa água, mais pesada ela é. Ou seja, dependendo da tensão superficial da água, se você beber uma água com uma tensão superficial muito alta, o que acontece? Essa água ela pode te desidratar, desidratar. Isso mesmo que você tomando água. Porque nos seus capilares, ali nos seus capilares, tem hora que essa água ela tem que ir contra a gravidade, você está de pé. Então ela tem que subir. Então quando você tem uma água com tensão superficial muito alta, às vezes ela não consegue subir bem. Então você pode ficar desidratado. Então quando você, por exemplo, coloca magnetos nessa água, você quebra os clusters dessa água. Essa água ela fica mais leve. Ou seja, essa água te hidrata mais. Uma diferença sutil, mas te hidrata muito mais. Então, isso é fundamental, a qualidade da água. Então, quem tem hipertensão tem que aprender a beber mais água, tá? Isso é uma das causas. A segunda causa é deficiência de magnésio. Deficiência de magnésio é epidêmica aqui no Brasil. Hoje em dia, as pessoas têm aprendido muito na internet, mas a deficiência de magnésio ainda é muito grande. Eu pego pacientes, eu peço o exame de magnésio, o magnésio está em 1,8, 1,7. O ideal do magnésio é acima de 2 no sangue. E a maioria está abaixo de 2. Ou seja, às vezes tem que entrar com uma suplementação. E o magnésio, ele é um vasodilatador. A pressão arterial é um vasoconstrição, ela aperta o vaso. O magnésio faz o quê? Dilata o vaso. Então, às vezes, uma falta de magnésio aumenta a pressão arterial. Isso é a segunda causa. A gente falta mais 3 ainda. A terceira, que é muito comum também, é a deficiência de vitamina D. Deficiência de vitamina D, hoje em dia, infelizmente, as pessoas não tomam mais sol. Antigamente, na época de vocês aí, não sei quem, temos pessoas aqui de 70 anos, 60 anos, quando pegasse na idade, quando era mais novo, ficava era na rua, né? Não tinha o que a gente tem hoje, né? Você pega seu carro, você vai para o seu serviço, você sai cedo, você não tomou sol, você sai de lá 6 horas, não tem mais sol, então você não toma sol, você fica o dia inteiro num lugar fechado, com ar-condicionado. Então, cadê a vitamina D? E a vitamina D ideal de uma pessoa, ela está acima de 45 nanogramas por ml. Então, você tendo uma vitamina D mais alta, provavelmente você tem pressão arterial e vitamina D mais baixa. O que acontece? Se eu regularizar essa vitamina D, sua pressão arterial provavelmente normaliza. Então, isso é uma das causas. Outra causa de pressão arterial é ácido úrico elevado. Muita gente hoje tem ácido úrico. A dieta, uma alimentação ruim, né? Uma coisa que aumenta muito o ácido úrico, suco de fruta, refrigerante, suco de fruta natural. Mas achar que às vezes tomar muito suco de fruta natural é benéfico para a sua saúde, não é não. Toma cuidado. Porque a frutose em excesso, ela aumenta o ácido úrico. Então, ácido úrico elevado é um problema. Ácido úrico acima de 4 precisa ser tratado. Então, como é que trata ácido úrico? Alimentação. Uma alimentação mais baixa em frutose, suco de fruta, industrializados, aumento de fibras. Então, tudo isso vai melhorar a pressão arterial se ela for causada pelo excesso de ácido úrico. Às vezes a pessoa tem falta de hidratação, falta de magnésio, falta de vitamina D e ácido úrico aumentado. Ela tem os 4. Ou pode ser os 4, ou pode ser um isolado só. Isso eu estou falando só 4 para vocês aqui. A gente vai falar agora de mais um, que é muito comum, que eu pego muito no consultório, pessoas com hipotireoidismo. Às vezes você vai olhar os exames de tireoide, não estão muito bons, né? T3 está baixo, T4 está baixo, TSH está alto, entende? Quando você tem hipotireoidismo, há uma produção a mais, por exemplo, de mucina, por exemplo, e isso aumenta a vasoconstrição, que aumenta a pressão arterial. Tá vendo como é que a gente precisa investigar a causa da pressão arterial? A causa é fundamental, fundamental. E o sexto, que é muito comum hoje em dia, causa pressão arterial, é a resistência insulínica. Quem que hoje, a maioria das pessoas você pega exame de insulina, eu peço exames dos meus pacientes de insulina, geralmente dá 12, dá 13, dá 15, já peguei paciente com 23 de insulina. Então, assim, uma insulina saudável, eu tolero uma insulina saudável até 9. Tem médicos por aí, ou outros, a gente aprofundar muito na nutrição funcional, o ideal seria uma insulina abaixo de 7. Isso seria o ideal. Então, assim, uma insulina alta é uma causa de pressão arterial. Então, você pode ter esses 6,
que eu estou falando aqui para você, uma desidratação, uma falta de magnésio, uma falta de vitamina D, né, um hipotireoidismo, um ácido úrico elevado, uma resistência insulínica. Você pode ter os 6, ou você pode ter um dos dois, um dos 6, ou dois desses 6. Então, isso precisa ser investigado. Então, não é tomar remédio que a gente vai resolver o problema. Não é assim, tá? Por que eu trabalho hoje também muito com a nutrição funcional? Nutrição funcional, porque ela vai na causa. A gente vai tratar a causa. Tratando a causa, a gente resolve o problema. Porque a gente não trata o sintoma. Quando chega o paciente, a gente tem que aprender a olhar o paciente como um todo, né? Porque às vezes, hoje, infelizmente, a medicina é muito dividida. Tem um médico que é só do estômago, tem um médico que é só do intestino, tem um médico que é só do coração, né? Entende? Não chega só um coração dentro do seu consultório, não chega só um intestino. Chega um corpo humano completo, que precisa ser tratado. O que está acontecendo? Às vezes um problema intestinal pode causar uma série de outros problemas dentro do nosso organismo, que a gente precisa resolver. Hoje, quem que não está com o intestino doente? A maioria das pessoas hoje tem um intestino doente, porque come muito errado, come muito industrializado, come muita gordura ruim, entende? Então, tudo isso aí tem relação com a pressão arterial. E Hipócrates, o pai da medicina moderna, já dizia que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. E hoje em dia não é assim, né? Antigamente era. Isso há 400 anos antes de Cristo, ele já dizia isso. Só que as pessoas hoje consomem muito, as pessoas consomem muitos alimentos industrializados, infelizmente. Entende? Então isso é complicado. Só que o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: a gente precisa mudar isso. A gente precisa melhorar a nossa alimentação. As diretrizes estão erradas. As diretrizes estão erradas. Tá? Então, assim, a frase que eu quero deixar para vocês aqui para encerrar essa live é o seguinte: que o alimento de vocês seja o remédio de vocês e que o remédio de vocês seja o alimento de vocês. É isso que eu coloco na minha prática clínica, todos os dias. Vamos tratar a causa, não vamos tratar o sintoma. Porque tratar sintoma é fácil. Eu te dou um remédio, tá tudo certo, você tira o sintoma, só que a doença continua. Você não quer ficar com a doença, você quer eliminar isso, né? Só que isso depende muito de pessoa para pessoa, isso é individual. Se você tem pressão arterial há 30 anos, 40 anos, geralmente aquilo ali já causou uma fibrose. Você pode melhorar um pouco, você vai ter melhoras, mas provavelmente você não vai curar dessa doença, porque é muitos anos com a pressão muito alta. Então, assim, a gente tem que avaliar isso, é individual. Tá certo, pessoal? Agora eu vou passar aqui para o Gustavo, para a gente encerrar isso aqui, a gente abre para os depoimentos, e depois a gente abre para perguntas. Perfeito, Sunaik. Altas dicas. Turma, e aí, vocês aprenderam muita coisa hoje? Já aprenderam muitas dicas? E uma coisa eu posso te falar. Eu aprendi muito aqui hoje, né? Quero saber de vocês. Comentem aqui, até pode conversar com as pessoas também que estão ao teu redor. Mas um ponto importante, né? Que é válido até, Sunai, que até você poderia me responder, talvez seja uma Claro. pergunta assim, rapidinha, assim, mas uma coisa que é legal. A gente entender a causa, entender o tratamento, entender não o tratamento do sintoma, mas entender o tratamento da causa. Mas um ponto bem legal é a gente entender o que é pressão alta, pressão arterial ou hipertensão. É tudo a mesma coisa ou tem um jeito certo de falar? Não, tudo a mesma coisa, só muda o Tudo a nome. mesma coisa. Só Só muda o muda. nome. A pressão arterial ou hipertensão, só muda o nome. O hipertensão é um termo médico mais utilizado, né? Pressão alta Perfeito. geralmente é um termo para leigo. Ah, minha Um pressão tá termo alta. mais informal. Exatamente. Isso, isso. Perfeito. Exatamente, E perfeito. isso é um ponto bem legal da gente entender, porque parte do princípio da gente entender a enfermidade. Porque essa live tem como a gente entender isso. Da onde que essa hipertensão vem, essa pressão alta, a pressão Bem, arterial vem. isso. O como eu consigo tratar essa causa. E o Sunaik passou 6 dicas, eu espero que vocês anotaram, tá? Mas essas 6 dicas são muito importantes, como uma insulina alta, o hipotiroidismo, o ácido úrico elevado, que é a alimentação ruim. O Sunaik é mestre nisso, ele é nutricionista. A deficiência de vitamina D, gente, vamos sair da caverna, vamos tomar um pouquinho de sol, né? Além disso, a deficiência de magnésio e, principalmente, o que o Sunaik falou, a pouca ingestão de água. Sim. Um ponto importante é que a água, para a pressão alta, para a hipertensão em si, ela funciona como diluidor de açúcar. Estou certo nisso, Sunaik? Mais ou menos isso. Certo? Com certeza. A diluir. Então, Sim. automaticamente, chega a ter um controle. Mas o ponto principal é, como que eu vou ter a água que o Sunaik falou? Como que eu vou ter uma água boa dessa? Pessoal, a primeira ponto para que você tenha uma água de qualidade é você entender primeiro que a qualidade da água é importante. Sunaik citou uma frase de Hipócrates que é bem legal, que o teu alimento seja o teu medicamento, e que o teu medicamento seja o teu alimento, né? Mas um ponto importante para a gente entender é a gente ter claro para nós que o primeiro passo para uma boa hidratação
é eu entender que a qualidade da água que eu bebo é importante, porque todas as águas têm diferença. Todas as águas não são iguais, né? Se você já foi para a praia, tomou uma água do mar, você gostou dessa água, né, o Sunai? Que a água do mar é gostosa, não é não? É uma Hidrata bem, não hidrata? delícia. Então, o que acontece? Não é tão legal. Isso você toma ali porque acabou tomando, sem querer nadando. Mas e aí? O Sunai que falou da água de torneira. E a água de torneira, por incrível que pareça, mas é um dos grandes pontos que as pessoas fazem em gestão de água. Se a gente comparar água de torneira com a água do mar, a água de torneira é mais bebível, né? Dá para fazer uma ingestão melhor Sim. que a água do mar. O que eu quero trazer com isso é que você entenda essa diferença. E rapidamente, eu gostaria só de citar um pouco do porquê que hoje a gente promoveu essa reunião, a gente está promovendo essa live. Porque aqui, ó, mais uma vez, está os contatos do Sunaic para você anotar. Siga o Sunaic nas redes sociais, chame no WhatsApp caso você se interesse em saber um pouco mais sobre a pressão alta ou qualquer outra enfermidade, mas é válido a gente colocar aqui a importância da água. Porque a Timol, a empresa que hoje promove essa live para vocês, tem uma visão acerca disso, acerca dessa necessidade. Acerca de uma necessidade que parte do princípio é a gente entender que a qualidade da água importa. Né? Se eu não cuido da qualidade da minha água, eu não estou cuidando da minha própria saúde, porque 70% do nosso corpo é composto por água. E a missão Timol é essa, levar saúde para você através da água. Mas não só para ti, para toda a sua família, proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água de qualidade, que hidrata de verdade. E ainda citando ainda o Sunaik, ele fala uma coisa que eu gosto muito desse ponto, que é o ponto do tratar a causa. Um dos pontos principais que a Timol trabalha é muito a causa das enfermidades, né? Esse aqui é o nosso principal produto, o Combo Mega, que te ajuda a ter uma água de melhor qualidade, bem próxima ali ao que o Sunaik comentou, do que seria uma água de qualidade, através do Silocimol e do Top H+. E os efeitos que a água magnetizada pode ter, com o fluxo magnético no Silocimol, é a alcalinização do organismo e sangue, aumento da massa mineral óssea, aumento da oxigenação sanguínea, aumento de minerais, como a deficiência de magnésio, né, como o Sunaik mesmo falou. Mas o que eu quero tratar com vocês é o grande problema das causas. Hoje, a gente vive um mundo que é um mundo doente, né? O mundo acaba hoje estando enfermo. Se tornou normal ter doença, mas é errado esse pensamento. A gente tem que ter mais saúde. E aí, com isso, a gente começa a entender por que o mundo está doente. Sunaik falou que vai aumentar muito a pressão alta se a gente não começar a fazer uma coisa agora, né? E o que eu tenho que fazer agora? Cuidar da minha pressão alta? Não, cuidar das causas. E uma das principais causas é a acidez no organismo e o excesso de radical livre que tu promove hoje. E isso vai acontecer diariamente, pela alimentação, uma falta de exercício, uma água de péssima qualidade. Então, eu me importar com a água que eu bebo é super importante. E a Timol, através desse produto, o Combo Mega, age exatamente em tratar a causa das enfermidades, em tratar a acidez do teu organismo, que sim, o teu organismo tem um sistema de defesa que o mantém alcalino, mas quanto maior é a preocupação, quanto mais baixa a sua preocupação em cuidar da saúde, mais esforço ele tem que fazer, o que acaba danificando. Então, o Silocimol dá mais força, ele melhora o sistema imunológico. Acima disso, vai combater o excesso de radical livre que a gente acaba produzindo. Então, a Timol ela pensou nisso. E dentro desse tópico, é muito importante que você conheça um pouco mais sobre essa tecnologia, principalmente com a pessoa que te convidou para essa live, né? Hoje, se você que está aqui pelo YouTube mesmo, pode pesquisar sobre Silocimol, vocês vão ver inúmeros relatos, evidências de pessoas que, a partir do momento que trocaram a qualidade da água que bebiam, melhoraram de saúde. É uma simples alteração. Beba uma água de qualidade, consequentemente, você vai trazer mais saúde para você. E dentro desses depoimentos, que depois você pode procurar, hoje nós trouxemos um depoimento, que é o depoimento da Irinilce. Não sei se a Irinilce está aí, puder levantar a mão, Irinilce. Creio que seja você, que eu vou adicionar em destaque aqui. Oi, Irinilce, muito boa noite, como é que você está? Tudo bem? A Irinilce, Boa noite. Boa noite. A Irinilce é uma representante da Timol, né? E ela já faz parte da Timol há mais ou menos 2 anos, né, Irinilce? Isso. Exatamente. E ela teve um efeito positivo exatamente nessa enfermidade. Mas eu quero deixar que a Irinilce comente para nós. Então, Irinilce, fique à vontade, conta a sua experiência com a Timol. Obrigada, Gustavo. Bom, no início, né, eu não acreditei muito no que me falaram sobre esse projeto, né? Mas fui em frente, né? Arrisquei e adquiri. E então, assim, 6 meses, né, bem antes, né, de eu começar, né, o trabalho, eu já comecei a usar. Falei, não, quero ver, né, se isso dá certo mesmo. Aí, com 15 dias que eu estava usando, eu tive uma diferença na minha pressão, porque a minha pressão era alta já há 6 anos, eu tomava remédio, né, para pressão. Aí, então, quando eu fui no médico, fiz os exames, ele constatou uma válvula que não batia muito bem, alguma coisa assim, meu coração disparava, alterava, né, os batimentos ali. Aí, então, eu comecei a usar o remédio do modo que ele ensinou, que ele me passou,
né? E 6 anos assim, sem poder parar o remédio nem um dia. E quando eu comecei a usar o projeto da Timol, eu notei que nos primeiros 15 dias, minha pressão começou já a dar diferença. Aí eu voltei, fui no médico, né, novamente, ele me pediu os exames, o ecocardiograma, o teste ergométrico, entre outros, exames de sangue. Aí ele constatou que o problema do meu coração tinha melhorado, né, com esse exame ele constatou isso, e que o meu coração tinha ficado 7 pontos mais forte do que o exame anterior, 5 anos antes. Né? E o médico achou isso estranho, porque certamente ele sabe que o remédio que ele me passou não ia causar essa melhora. Né? Então, ele achou estranho, comparou os exames, disse para mim que estava estranho aquele exame. E aí, né, eu fiquei assustada, mas ele me explicou o porquê, porque eu tinha melhorado. Né? Isso me deixou muito feliz, porque a única coisa que eu tinha mudado né, ali na minha rotina nem foi tanto a alimentação, foi a água, a qualidade da água que eu mudei. E isso me deixou muito feliz, né, por ter esse benefício. Então, né, eu quero falar isso para todo mundo, porque foi bom para mim. E não só, né, desse problema eu melhorei, mas também de enxaqueca, de problemas de estômago, né, isso não tem preço. Com certeza não. E o ponto legal que você falou, Elenilson, é exatamente isso. Eu mudei a qualidade da água que eu bebo, né? E um ponto que o Luciano colocou ali, o Luciano até perguntou, poxa, isso é um remédio? Olha, remédio necessariamente não é, mas a água é um grande remédio. A água é um excelente remédio desde que for uma água de qualidade, né? Então, Elenilson, muito bom o teu depoimento, obrigado por ter compartilhado conosco. E nessa ânsia de querer ter uma vida melhor, você também compartilhou com outras pessoas, não compartilhou? Sim, com E nesse certeza. compartilhamento, uma das pessoas que você compartilhou foi a senhora Maria Domingos, não foi? A Maria, né? Acho que a Maria está por aqui, não sei se é realmente a Elenilson, mas deixa eu compartilhar aqui. Oi, senhora Maria, tudo bem? Como é que a senhora está? Vê se consegue ativar o seu som. Oh, que sorriso bonito, sou. Tudo Boa bem? noite. Uma Tudo boa bem. noite. Tudo bem, graças a Deus. E a Elenilson, pessoal, ela foi uma pessoa que é representante de Timol. E ela já bebe dessa água há 2 anos. Aí você fala para mim, poxa, Gustavo, 2 anos para melhorar da minha enfermidade? Pois é, porque cada organismo tem o seu tempo. Mas tem um ponto bem legal. Porque nós temos aqui a senhora Maria, que a senhora Maria, ela não é uma representante, mas ela é uma cliente. Uma pessoa que apenas mudou a qualidade da água. E em 3 meses de uso já teve grandes resultados, não foi não, senhora Maria? Comenta um pouquinho para nós, uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite. Tive, sim, muito benefício dentro de 3 meses. Dentro de 3 meses que eu estou usando esse projeto, eu comecei, já senti a mudança, né? Que a minha pressão era muito alta. Eu vivia na emergência, né? Porque minha pressão ia 20, 22. Aí eu comecei usando o projeto, aí a minha pressão começou caindo, abaixando. Uau. Só que também eu tive o Covid, né? O Covid também mexeu um pouco com o meu organismo, aí começou a voltar tudo de novo. Mas agora estou bem, Controlado. está controlada a pressão. Que Agora bom. está 14 por 8, 13 por 8, tem vezes que vai 12. Olha só, baixou É, bem. abaixou. Que Eu bom. tomava 6 comprimidos de Uau, pressão. Aí agora eu só tomo 2. uau. Que legal. Ótimo depoimento, viu, senhora Maria? Que legal saber disso. Obrigado também por compartilhar. Oi? Entre todos os remédios que eu tomava, entre Aham. todos era 10. Nossa, tomava 10? 10 comprimidos. Meu Deus. Anti-inflamatório, porque eu também tenho problema de artrose, né? Tem Uhum. outro problema também. Aí tudo isso Certo. melhorou. Que bom. Fico muito feliz, viu, senhora Maria Domingos? Estou feliz pelo teu resultado, que venha muitas melhoras e beba bastante água, viu? Parabéns, obrigado por Quase também compartilhar conosco. melhorou. Minha glicose agora está 90, 92, 97, está assim, Diminuiu bem, né? diminuiu. Que bom. E se eu for falar tudo que melhorou aqui, olha, a noite é dentro e eu não termino. Não tem problema nisso, Estou não. muito feliz. Aham. Não, mas fica muito tranquilo. Porque um ponto muito importante é que depoimentos como esse, da senhora Maria Domingos, realmente
Tem vários, né? São pessoas que, assim como a Irenilce, que teve um bom resultado, assim como a senhora Maria Domingos, que teve um excelente resultado também, mais uma vez, obrigado por compartilhar, senhora Maria Domingos. E quantas pessoas hoje você não conhece que também podem estar precisando de um resultado como esse, né? Que estão querendo ter uma melhora e uma pressão alta. Então, hoje, a gente está conhecendo algo que pode ajudar. E você viu 2 depoimentos, né? E aqui tem um ponto importante, né, Sunay, que você falou que vai abrir um pouquinho para dúvidas também, tirar uma dúvida do pessoal, né? Então, vocês que têm dúvidas, já podem colocar no chat qualquer dúvida que vocês tiverem e pode levantar a mãozinha, que a gente vai abrir para dúvidas. Mas, aproveitando essa questão de pressão alta, vou eu sanar uma dúvida junto contigo aqui, meu amigo. Aproveitar essa live, né? Já que a live é para perguntar, vou perguntar também. Sunay, que uma dúvida que eu vejo muitas pessoas tendo. A pressão, ela tem que ser 12/8. Esse é o normal ou ela oscila? Ou depende de pessoa o normal da sua pressão? Isso é muito individual, de pessoa para pessoa. Por exemplo, a minha é 11/6. A minha pressão é 11/6, 11/7. Então, assim, às vezes até 12/8 ainda é aceitável. Beleza. Mas, assim, mais do que isso eu já não gosto muito, não, porque já tem algum sinal que tá alguma coisa errada. Mas até 12/8, perfeito, não tem problema nenhum. Isso é muito individual. Tem gente que tem um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho menos, mas varia entre 10/6, 10/7, até 12/8, aí fica essa média. Perfeito, então, Sunak. E essa é uma dúvida que às vezes a gente recebe bastante, né? Mas o ponto principal não é porque tá 12/5 que tá baixo, ou tá Não, 12/9 que tá alto, tá? sim, isso é Realmente individual. é individual. Mas eu vou passar aqui para a Irenilce. Irenilce, mais uma vez aqui, ó, vê se você consegue ativar seu som, por gentileza. Então, Gustavo, completando lá, né, eu acho que eu não Claro. cheguei a falar no finalzinho lá o resultado disso, né, que o exame foi legal, então o médico, o que ele fez? Ele tirou meu medicamento aos poucos, né, porque o médico, ele não queria retirar meu medicamento, ele achou que, né, poderia aumentar ali, mas com acompanhamento ele pôde tirar o medicamento e tem aproximadamente 2 anos que eu não tomo mais o medicamento para pressão. Perfeito. E não sinto nada relacionado. Que legal, Erenilce. E a Erenilce tocou num ponto que é importante. É importante também para você que está aqui como convidado hoje entender isso, para que não tenha entendimento dúbio, tá? Mas o que a senhora Maria comentou, o que a Erenilce comentou de diminuir remédio, foi com acompanhamento médico. A Timol, ela não promove que você tire por conta própria, tá? Então tem um acompanhamento médico. Bebendo a água do Combo Mega, você vai melhorar a sua qualidade de vida. Só que retirar remédio, diminuir a quantidade, isso é com o seu médico no acompanhamento, tá? Precisamos ser responsáveis nisso. Não entenda que eu passei a tomar água e vou acabar com os remédios em casa. Não, tem todo acompanhamento, tá bom? Mas vamos lá. Obrigado, Edenilson, por compartilhar conosco. E aqui, Sunay, tem 2 perguntas que eu gostaria de fazer para ti. A primeira pergunta é a pergunta que fizeram aqui no YouTube. Perguntaram se você bebe água magnetizada, Sunay. Você bebe água do Combo Mega? Você bebe água magnetizada ou não? Bebo, claro. A diferença é o seguinte, eu tenho um filtro aqui em casa que é um filtro especial. Ele consegue filtrar, ele é um filtro que eu tenho da Roquem, a marca, tá? Faz muitos anos. É um filtro bem complexo, porque ele trabalha muito bem a filtragem dessa água, ele tira cloro, praticamente ele tira quase todo o furo dessa água, ele passa por um processo de carvão ativado, onde você retira praticamente qualquer resíduo. Se você pega, ele consegue retirar resíduos, por exemplo, como metais tóxicos, entende? Por exemplo, o carvão ativado que tem, são 4 estágios de filtração dessa água. Então, assim, se você pegar um fio de cabelo e cortar ele em 1000 pedaços, fatiar ele em 1000 pedacinhos, ele vai ficar tão pequeno que vai ficar invisível ao olho nu. Então, o filtro ele é muito potente até retirar esses detalhes. Sim, ele tem manutenção, igual todo aparelho tem, tá? Então, assim, um carro tem que ter manutenção. Você não compra um carro, só põe gasolina e continua dele no resto da vida. Ele vai continuar funcionando, não é bem assim. Então, para ter uma água boa, tem sempre que estar trocando esses refis de filtro. Mais o aparelho da Timol junto, que é o magnetizador com o Top H+. Eu tenho os dois, que magnetiza a água, coloca mais minerais nessa água, então essa água fica uma água muito mais saudável. Tá? E quando você bebe uma água boa, quando você vai em outro lugar e toma outra água, você sente até um gosto diferente. Você fala, não tô acostumado. Eu bebo, quando eu saio, assim, por exemplo, eu não tenho minha água, eu vou beber outra água, não vou ficar sem beber água. Mas eu vejo a diferença. Então, assim, quando você toma água, é diferente. Sua pele, seu nível de energia, tudo melhora. Tudo melhora. Perfeito. Essa água não desce redondo quando não é desse jeito tratado, né? É, isso aí. Exatamente. Outra pergunta é, essa pressão alta é hereditário, genético ou não? Nem tudo que é hereditário é genético. Mas tudo que é genético é hereditário. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o seu neto, a avó fumou e o neto desenvolveu asma. Né? É hereditário, mas não é genético. É do meio ambiente, é o epigenético. A avó fumou a vida inteira, o filho ficou respirando o neto ficou respirando e desenvolveu asma. Agora, tem gente que já tem predisposição hereditária genética para hipertensão, mas isso não significa que ela vai ter hipertensão.
se ela cuidar dos parâmetros tudo certinho, da alimentação, ter um estilo de vida bom, dormir mais cedo, aprender a dormir no escuro, tomar uma água boa, se alimentar bem, praticar atividade física, você consegue silenciar esses genes. Tá? Que aí a gente entra na epigenética. Que a gente consegue silenciar isso. É como se fosse uma tomada. Você fala assim, eu quero acender aquela luz ali agora, eu vou lá e ligo a tomada. Aí, com a alimentação, você consegue deixar esse gene, essa tomada desligada. Com o seu estilo de vida, se você começa a comer muita porcaria, beber muito álcool, fumar, isso, aquilo, você vai falar assim, o corpo não vai aguentar, mas vai falar assim, vou acender esse gatilho aqui, pá! Pronto, você tem uma hipertensão, ou você tem um câncer, ou você tem, entende? Então, a gente tem que cuidar do nosso terreno biológico. Perfeito, Sunaik, obrigado. Agora vamos passar aqui para o Veraldino. Ô, Veraldino, boa noite, você tá bom? Oi, Gustavo, uma boa noite. Uma boa noite, tudo bem? Nessa tão importante reunião do Dr. Sunaik. Como já dito, meu nome é Veraldino, eu falo daqui de Guarulhos, São Paulo, e eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Veja só, no início do ano, eu fui pego pelo infarto. Tá? Esse infarto me pegou e, para reduzir o caso, eu coloquei 3 pontes de safena. Eu sou acamado, estou acamado, por isso que não abri o meu vídeo, estou acamado. Então, quando eu tive a alta, eu vim junto com essa alta, os meus 2 pés, eles estão, como é que eu posso dizer? Esqueci o termo agora. Os meus 2 pés não estão sentindo, estão dormentes. Os meus 2 pés estão dormentes e muita dor, e fica dando umas pontadas. É como que eu estivesse em pé, em 2 barras de gelos, tá? Então, eu não sinto nada. Eu pego nos pés e não sinto nada. Essa situação tem a ver com a minha alimentação. É por isso eu tenho diabetes, tá? Eu uso o projeto, estou usando o Alividor e estou usando também a palmilha. Eu tenho sentido uma leve melhora, tá? Eu comecei a usar aproximadamente no início do mês de março. A pergunta é, essa situação tem a ver com a minha alimentação? Por parte, sim. Por parte, sim, Veraldino. Porque é o seguinte, acontece. Essa formigação do pé, esse sentir isso, você tem diabetes. Certo? Geralmente, a diabetes também causa uma série de outros problemas, junto com a hipertensão. Geralmente, hipertensão e diabetes, às vezes, elas andam de mãos dadas. Quando a pessoa tem hipertensão, geralmente ela pode ter uma resistência insulínica, ou não. Ou quando a pessoa tem uma pessoa que é diabética, geralmente ela pode ter uma pressão alta também. Não precisa ser investigado. Esse formigamento dos pés, essa dor nos pés, isso provavelmente, assim, você fazendo uma suplementação com magnésio, melhorando a sua vitamina D, você fazendo uso de um complexo B, tá? Provavelmente, principalmente a vitamina B1. Tá? Então, assim, tem uma série de outras coisas que você pode tá colocando na sua alimentação, até uma suplementação, que eu não sei sua idade. Você tem que idade? 62. 62, você já passou dos 60. Então, assim, tudo precisa ser avaliado. Entende? Se você fizer isso, eu tô falando, você vai melhorar muito. Beber uma água de qualidade, começar a comer mais frutas, verduras e legumes, que as pessoas consomem muita pouca fruta, muita pouca verdura, tá? Isso aí tem muito nutriente. De preferência, quem tem condição de ter verduras e legumes orgânicos, é melhor ainda, lógico. Mas você fazer uso disso vai te ajudar muito. Então, você fazer uso de vitamina D, fazer uso de magnésio, fazer uso de vitaminas do complexo B, completo, geral. Você fazer uso de curcumina, como você daí de Guarulhos, você deve achar em casas de ervas, essas casas naturais aí, você comprar safrão da terra e fazer uso disso aí 3, 4, 5 vezes por dia, entendeu? É muito anti-inflamatório. Seus pés estão assim porque também está inflamado. Então, quando você faz uso de cúrcuma, por exemplo, você associa isso à pimenta preta, piperina, que tem, na pimenta preta tem piperina, ela aumenta a biodisponibilidade da cúrcuma em 2.000 vezes. Então, tem um poder anti-inflamatório muito grande. Então, você precisa fazer uma dieta mais anti-inflamatória que vai te ajudar muito a reduzir esses sintomas aí. Assim, mas para resolver mesmo, isso aí leva um certo tempo. Aí, isso também precisa aumentar o aporte de nutrientes, precisa melhorar o intestino, precisa melhorar a alimentação, estilo de vida. Você está acamado, isso também prejudica, seu corpo não está movimentando. Então, faz todo. Então, assim, tem uma série de coisas que precisa você ir arrumando devagarzinho. É igual você pegar um remédio. Você toma remédio, você não pode tirar ele de uma vez. Você tem que tirar ele por partes. Você diminui um pouquinho, depois diminui um pouquinho, vai de pouquinho em pouquinho. Assim você vai tendo uma melhora cada dia a mais. É isso que você precisa fazer para você conseguir melhorar mais a sua saúde. Ok, doutor. O magnésio que você está se referindo, nem só o da água, mas aquele que a gente compra na casa de produtos naturais? Sim, sim. Às vezes só o magnésio
às vezes só o magnésio da água, às vezes dependendo do grau de deficiência que você está, só o magnésio da água ele vai levar muito tempo para você recuperar. Então você tem que fazer uma suplementação, entendeu? Porque você precisa uma média de um homem saudável, ele precisa de mais ou menos uma média de 400 miligramas de magnésio por dia. Esse é o mínimo que ele tem que fazer. Então, a água não fornece para você tudo isso. Ela fornece uma quantidade de magnésio, mas assim, é pouca. Geralmente ele vai em torno de 70 miligramas, 60 miligramas de magnésio, às vezes por dose. Então, assim, precisa fazer uma suplementação, não tem como. Tá? Infelizmente, no dia de hoje, só a água não vai ser a solução para você. É um coadjuvante que você precisa ter, mas você precisa fazer a suplementação, senão você não consegue atingir os níveis de magnésio. Porque mais de 300 reações bioquímicas precisam do magnésio. Então, ele está sendo usado o tempo inteiro. Mas se você não está ingerindo a quantidade certa, ele vai disponibilizar aquilo ali para a parte mais importante, que é o coração, que é alguns outros músculos. O restante, ele vai deixando. O corpo é assim, ele funciona assim. Doutor, muito obrigado, viu? Obrigado De mesmo. nada, Martina. Perfeito, Veraldino. Obrigado, viu? Obrigado pela participação, pela pergunta, meu amigo. Uma excelente noite. Deixa eu passar aqui agora para a Laura. Oi, Laura, tudo bem? Muito boa noite. Deixa eu ativar seu microfone aqui. Aê, muito boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo, muito obrigada pela oportunidade. Sunek, você falou aí sobre a questão da quantidade do uso do sal, que não é retirando o sal que a PA, que é a pressão arterial, vai ser controlada, que precisa Certo. ingerir o sal, né? Uhum. Aí alguns talvez compreendam, então eu vou comer com sal, não foi isso que você quis dizer, né? O que você falou? Não, não é para comer a comida salgada, isso. Você precisa fazer uso de sal, você precisa fazer uso de sal integral, sal que não é refinado. Porque o sal refinado, esse que vende no supermercado, que você paga 2 e pouquinho, 3 e pouquinho, ele é muito baratinho, ele, além de ser refinado, ele tem uma série de outras substâncias químicas para chegar naquele ponto ali. Porque o sal refinado, ele passa por um processo de refinamento, por isso que é refinado, para limpar os minerais, né, as impurezas que eles dizem. Então, isso não é bom. Mas só que para limpar essas impurezas, não são produtos naturais, são agentes tóxicos, que vão influenciar uma série de outros problemas no corpo. Então, você fazer uso de sal integral, isso vai fazer uma diferença enorme. Então, por exemplo, você pode fazer o seguinte: a primeira coisa que eu faço de manhã, quando eu levanto, eu pego meu sal rosa do Himalaia, eu compro sal rosa do Himalaia, eu coloco dentro do meu copo meia colher de café sal rosa cheia, dentro do meu copo de água, espremo um limão e tomo. É a primeira coisa que eu faço. Entendeu? Porque aquele sal ali, ele vai me fornecer uma série de outros nutrientes. E a minha pressão é em 11,7. Entendeu? Então, assim, o sal faz toda a diferença. Quando você tem hipertensão, você tem que fazer uma dieta com sal integral. E não vai aumentar a sua pressão vai diminuir. Não vai aumentar. Outro alinhamento que eu queria fazer contigo. Alguns gostam de beber água saborizada com água de fruta. Eu pego a água que tem uma cálcio e magnésio, e dali eu coloco água de laranja, ou então coloco água de abacaxi, ou água de melancia, ou então posso saborizar com a cúrcuma, eu posso também colocar o gengibre. Pode, perfeito. Isso é excelente para ir ajudando na viscosidade sanguínea, para que a quantidade de sangue não fique pesado na parede da veia e auxilie no equilíbrio do controle da PA. Isso é perfeito. Verídico? É verídico, você pode usar sim. Você não pode fazer suco, mas você pode colocar, por exemplo, rodelas de laranja na água, você pode colocar rodelas de limão na água. O limão você pode espremer, que não tem problema, porque o limão não tem frutose. Mas as outras frutas, você pode picar frutas, hortelã, gengibre, para deixar aquela água ali. Nossa, fica incrível, é perfeito. Isso aí, além de você beber mais água, você ingere os nutrientes daquelas frutas, daqueles ingredientes que você está colocando. E o auxílio também, Sunak, que eu presenciei, né, com alguns clientes que eu acompanho, o resultado também é que a pessoa alguns têm dificuldade de ingerir água, principalmente pessoas idosas. Elas não ingerem a quantidade de água, e quando a água da Timol magnetizada, ela é saborizada, faz com que a pessoa consiga ingerir essa quantidade. Eu preciso de 3 litros, preciso de 3,5 litros. E quando você espreme a água da laranja dentro, do abacaxi, isso auxilia, né? Então, essa questão do sal aí é só equilibrar, um sal que não é refinado, isso, sal rosa, perfeitamente. um sal marinho, para aqueles que não podem comprar o sal rosa. Isso, né? Sal marinho não refinado. Tá? Isso. Quem tem condição de comprar o sal rosa é melhor. Tá? Eu falo porque é melhor porque, infelizmente, o mar está contaminado com microplásticos. E o sal rosa é o único que não está contaminado com microplásticos, porque ele vem de rochas antigas. Então, isso é um fato muito importante. Eu vejo muito profissional na internet falando besteira, não entende do assunto e acaba falando bobagem. E os sais são todos iguais. Não são todos iguais, não. Tem diferença muito grande. Só uma dúvida, Sunak. Esse soro reidratante oral, aquele pacotinho que o pessoal pega no posto, que gosta muito de pegar no posto de saúde, dissolvido na água, magnetizada, vai prejudicar na PA?
Não, porque aquele soro fisiológico ali, quando você está desidratado, o que acontece? Você vai no postinho, eles te dão o quê? Soro. O que tem no soro? Geralmente Isso. tem sal. E o sal Tem geralmente tem cloreto de minerais. sódio. Né? E tem cloreto de sódio, porque precisa. Só que você não pode fazer uso de muito. Quando o soro fisiológico você compra, ele vem com uma dosagem de alguns outros minerais também juntos. Tá? Então, você pode, se for preciso usar, pode usar, mas não indica ficar usando muito, não. É melhor você fazer água saborizada mesmo. É preferível. Isso, perfeito. Uma dúvida que muitos têm, até inclusive um perguntou aí no chat, rapidinho eu já encerro a minha fala, é que diz que limão faz mal. E eu fiz uma pesquisa quando eu me formei em fitoterapia, que lá diz que a quantidade do ácido cítrico do limão, ele é compatível com o suco gástrico do organismo. Isso é verdade? Sim, é verdade. O limão é uma das frutas que mais tem ácido cítrico por 100 ml. Tá? Então, quando você pega 100 ml de limão puro e você coloca ali, você tem ácido cítrico. O ácido cítrico ele tem uma função muito interessante, que é o quê? Quando você ingere ácido cítrico, ele tem uma ação de quelar minerais. Então, ele vai formar citratos. Então, por exemplo, você tem íons de magnésio, íons de cálcio, íons de zinco. O ácido cítrico ele vai juntar aquilo ali e quando você tomar, é um segredo, né? Você fazer o uso do limão com sal integral. Você tem uma absorção melhor desses nutrientes, porque o ácido cítrico vai quelar aquilo ali, vai virar citrato, e você vai ter uma alcalinização. Não que o seu sangue vai ficar alcalino, mas você tem uma alcalinização, porque os minerais são alcalinizantes. Isso é essencial. O limão é uma fruta incrível. Beleza, muito obrigada, viu, pelo Nada, alinhamento. imagina. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Imagina, Perfeito. Laura, obrigado. Show de bola. Obrigado, Laura, por ter compartilhado, pelas perguntas que tem ajudado a gente também. Sunaika, não sei a questão do seu tempo, tá? Mas mais uma. Mais uma pergunta? Pessoal, então, vou passar aqui para Maria Paiva. Maria Paiva, vê se você consegue ativar o seu microfone, seguindo a ordem aqui do Zoom. Vê se você consegue ativar. Maria Paiva, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, e você, Gustavo? Tudo bem, graças a Deus. Fique à vontade. Eu queria comentar algo para o doutor aí, eu não dou conta de falar o nome dele. Quando eu estava tomando a água, eu estava sentindo ainda muita dor no corpo, mas eu estava tendo a energia que eu precisava, sabe? Aí eu fiz uma consulta, aí a médica detectou que eu estava com falta de vitamina, dessas vitaminas que o senhor falou aí. Eu falei assim, mas eu não acredito, eu estou tomando a água magnetizada, ainda estou precisando de vitamina. Eu só pensei comigo, né? Ela falou assim, você não tem fibromialgia. A sua dor é falta de magnésio e colágeno. E Sim. vitamina D. E essa vitamina aí que o senhor falou, pois por incrível que pareça, doutor, foi só começar a tomar, junto com a água, o senhor falou uma coisa aí, é uma junção uma do outro, né? Sim. E só a água magnetizada não vai ajudar. Gente, eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu fiz esse exame e agora, olha, eu tô sem dor nenhuma. Falei, bom demais. Eu falei assim, eu vivia com dor, ai para sentar, ai para levantar, só faltava usar todos os temperos. E eu tô sem dor nenhuma depois que eu passei a usar o suplemento que ela passou natural para mim. Olha que live maravilhosa, parabéns, viu? Foi muito boa essa sua live. E eu vi que a gente precisa ter os outros complementos para o nosso organismo, né? Claro. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Gratidão, Gustavo. Imagina, Maria Paiva, obrigado, viu? Bom, não foi uma pergunta, foi um depoimento, mas quem tem pergunta aí? Eu respondo mais aqui, uma. Ó, deixa eu passar para a Isabel, então. Obrigado, Maria Paiva. E esse depoimento é bem legal, né? Agora vamos lá, a senhora Isabel. Boa noite, senhora Isabel, tudo bem? Como é que a senhora está? Boa noite, Gustavo, tudo bem? E parabéns aí para vocês e também para o Sunai, que quando eu recebi essa live, que passou, né, com o Sunai, que eu digo, opa, que legal, porque eu amei a outra live, viu, com ele outro dia. Então, muito bom. Olha, a pergunta que eu tenho hoje, eu já fiz essa pergunta, sabe, parece que foi para a live que o Romulo, mas eu vou fazer de novo para o Sunaik. Sim, eu tenho pólipos, problema de intestino e tenho pólipos. Aí, essa água vai servir para esse problema? Sim, não. Sim, não. O que acontece? Isabel, o que acontece? Os pólipos intestinais, isso significa que você tem alguma alergia alimentar, tá? Então, assim, algum alimento causou isso, ou está causando isso a longo tempo. Então, precisa investigar quais são os alimentos. Infelizmente, hoje, as pessoas têm o hábito de falar assim, não, você pode comer de tudo. Não, você não pode comer de tudo, não existe isso. Infelizmente, tem pessoas que têm sensibilidade a alguns alimentos, outras a outros. Tem gente que tem sensibilidade ao ovo, tem gente que tem sensibilidade
ao limão, por exemplo, tem sensibilidade à laranja. Então tem que investigar isso. A água vai te ajudar porque ela vai hidratar seu intestino, isso vai melhorar bastante. Mas ela não resolve a causa, ela ajuda. Tá? Então, para resolver isso aí, precisa fazer uma modulação intestinal, retirar alimentos. Você precisa fazer uma dieta que a gente tira todos os alimentos e vai incluir alguns e excluir outros. Então, assim, aumentar o uso de probiótico, aumentar o uso de fibra, entendeu? Fazer uma limpeza intestinal, tudo isso aí precisa fazer para poder melhorar esses pólipos. Tem gente que tem pólipos intestinais, tem gente que tem pólipos no estômago. Então, assim, vai variar de pessoa para pessoa. Tá? Então, assim, isso geralmente é uma sensibilidade alimentar que precisa ser investigada. Aí, no caso de fibra, é o que, por exemplo? Por favor. Você pode comprar a fibra pronta, você vende hoje na farmácia, você pode fazer a suplementação, tomar 2, 3, 4 gramas. Às vezes você fazer uma suplementação com fibra vai te ajudar muito. Tá? Só que você tem que beber água. Tem que beber bastante água. Vai te ajudar bastante, porque você... Inclusive, eu tenho 3 nódulos também na tireoide. Aí o médico, ele tirou da minha alimentação um bocado de coisa. Arroz, eu não posso comer. Ele disse que não era para mim comer arroz, nem massa de cuscuz, nem da branca, nem da amarela. Até batatinha da carne não era para comer, uma série de coisas. E eu estou obedecendo, né? Porque eu quero viver, né? Sim, claro. Aí vou conseguir, com fé em Deus, comprar esse projeto para mim ter uma vida melhor, né? Com Isso fé em aí, Deus. faz uso de fibra e probiótico. Procura probiótico nas farmácias, você pode fazer. Tem na internet para você comprar, que é bem melhor, é mais barato, você faz uso também, vai te ajudar muito. Certo, tá bom. Então, só era essas dúvidas, viu? Boa noite. Imagina. Viu? Boa noite, Obrigada, tchau. que digo. De nada. Obrigado, viu? Obrigado pela pergunta. Mas, turma, pessoal, a todos que estão fazendo perguntas, nosso tempo do Sunaik aqui ele é um pouquinho corrido. Mas eu espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais, tá? Mas como o Sunaik disse, a gente tem que buscar soluções para as causas, tá? Tudo tem solução, a gente só precisa nos informar. Porque o que mais mata é a falta de informação, né, não, Sunaik? A enfermidade até que mata, mas a falta de informação mata muito mais, né? A falta de informação mata muito mais, né? Porque acontece, vou dar um exemplo para vocês aqui para a gente encerrar. A pessoa come errado a vida inteira, mas ela não sabe que ela está comendo errado, ela acha que está comendo saudável. É que a maioria das pessoas acha que come saudável, mas não come. Você fala assim, Sunaik, o que você come? Eu como, você vai analisar a alimentação da pessoa. Como é que você faz a comida? Eu faço muita comida na air fryer. Dou um exemplo aqui. Então é muita comida grelhada, muita carne grelhada. Acho que a carne grelhada é saudável. Toda vez que você grelha a carne, você cria aquela casquinha sobre a carne, aquela casquinha gostosa, que eu sei que é uma delícia, aquilo ali chama aminas policíclicas aromáticas, tem um nome bem estranho, que é a reação de Maillard. Aquilo ali é a mesma coisa, quanto mais tostado, quanto mais queimado, pior. Aquilo ali é a mesma coisa que sai do escapamento do carro. Aí você come aquilo ali a vida inteira. Aquilo ali prejudica muito o seu intestino. Se você tiver uma predisposição genética, você lá na frente você vai ter um câncer de pulmão. Mas aí você fala assim, mas eu nunca fumei. Aí eu vou investigar a sua vida, você comia muita carne grelhada. Você achando que estava saudável. E não é bem assim, né? Principalmente os alimentos de origem animal, quanto mais queimado, pior. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Falta de informação mata. Exatamente. Então, vamos se cuidar. E aproveitando esse ponto de informação, é muito importante só para a gente finalizar também, mas como você pode adquirir, né, este produto, como que você pode adquirir o seu Combo Mega, investir na saúde sua e da sua família. Então, para você adquirir, você pode entrar em contato com a pessoa que te convidou para essa live, tá? Mas alguns pontos são importantes, como a gente acabou de dizer, a falta de informação pode te levar a comprar um produto falsificado. Então, se atentem a esses pontos. A gente não vende, a Tmall não vende através de marketplace. Então ela não vende através de Mercado Livre, Americanas, Shopee, nada disso. A Tmall só revende seus produtos através dos representantes oficiais. Então a pessoa que te convidou para essa live de hoje é um representante. Então entre em contato com essa pessoa, pois essa pessoa fará a pesquisa de saúde com você. A Tmall, ela preza pelo acompanhamento, ela preza por esse acompanhamento exclusivo, pois não é só você começar a tomar água, é como o Sunaik falou, existem várias dicas, existem a forma correta de se beber uma água, então você vai ter um acompanhamento de um representante oficial Tmall. Então, agradeça primeiramente a pessoa que te convidou para essa live, com certeza te agregou muito na tua vida, e eu espero que você invista muito mais na saúde da tua família. Sunaik, obrigado mais uma vez pela live de hoje, tá? Espero revê-lo em breve, meu amigo, e vamos ter mais live como essa, porque tem muita informação, muita dica pra gente passar, não é mesmo? Tamo junto aí, Gustavo. Obrigado, eu que agradeço por estar disponibilizando o tempo de vocês aqui pra gente estar compartilhando conhecimento. Isso é muito bom, isso é muito gratificante.
Com certeza. Então, a todos, uma excelente noite. Muito obrigado pela presença e espero que vocês invistam na saúde sua e da sua família. A todos, meu muito obrigado, uma excelente noite e invistam na saúde de vocês, que é o melhor investimento que você faz na vida toda. Muito obrigado a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Você é invulnerável, é jovem, é forte, é saudável. Sente que nada será capaz de detê-lo, nada será capaz de derrotá-lo. É bom ter essa força de vida. Mas, infelizmente, o tempo e um imprevisto pode acontecer com qualquer um de nós. Você está muito bem agora. Sente-se imortal. Mas já parou para pensar que, de uma hora para outra, você pode não ter mais as pessoas que você mais ama ao seu lado por causa de uma doença? Você tem se preocupado com sua saúde das pessoas que ama? Mais de 70% das mortes por ano no Brasil são causadas por doenças. Tenha bons hábitos enquanto há tempo. Seja exemplo para as pessoas à sua volta. Um dia, o jovem tornou-se adulto. O adulto tornou-se idoso. O que fazer para conservar a boa saúde e prolongar a vida? Há muito se tem dito que o homem é o que come. É fácil entender que o que é ingerido é o principal responsável pela vida saudável. É preciso melhorar os cuidados com a saúde geral. O futuro da saúde depende do cuidado dela no presente. O que você faria diferente se pudesse voltar no tempo? Poetas e cantores têm repetido muitas vezes esse lamento. Se eu pudesse voltar no tempo... Infelizmente, o tempo é unidirecional. É preciso viver bem cada segundo para usufruir os dias futuros. Na questão da saúde é fundamental prever e se preparar. Da saúde se cuida enquanto se tem. Geralmente se faz o contrário. A pessoa passa a se preocupar com a saúde quando a perde, mas aí já está perdida. Você conhece o melhor medicamento do mundo? É melhor prevenir do que remediar. Já dizia antigo ditado. Assim, o melhor medicamento é o preventivo. Por isso, você precisa prestar atenção à nossa dica. A nossa revelação vai surpreender você. Até qual idade você quer viver? Para a eternidade, eu sei. Mas para o ser humano ainda é impossível. Mas você pode prolongar em muito a sua vida e pode preservar a boa saúde por muito mais tempo. Está aí uma revelação surpreendente. Timol, a empresa comprometida com a sua saúde. A Timol é referência no assunto de qualidade de vida. São 15 anos de mercado, idoneidade comprovada, produtos e serviços abalizados por comprovações científicas. Mas você precisa conhecer e entender o que exatamente é Timol. É uma empresa multinacional que comercializa vários produtos voltados para melhorar sua saúde. Em especial, fabrica o Silocimol, um produto que produz a supermagnetização da água. Você ingerindo uma água tratada magneticamente, além de melhorar em muito sua saúde, lhe trará maior qualidade de vida para você usufruir ao lado de pessoas que você ama. Não deixe para mais tarde. Faça contato imediato e conheça o melhor cuidado para a sua saúde e o prolongamento da nossa juventude. Não deixe de entrar em contato com um de nossos representantes. Teremos prazer em recebê-lo. Timol, comprometida em proporcionar saúde e qualidade de vida às pessoas.